Renascença. A par com o mundo. Boa tarde, 22 minutos depois do meio-dia, no espaço reportagem, Sérgio Costa, regressamos à OTA. 17 anos depois e mais de 30 milhões de euros depois, milhões em estudos, regressamos então à OTA. Há quase 2 décadas, a freguesia de Alenquer foi anunciada como localização para o novo aeroporto de Lisboa. 8 anos depois, o governo Sócrates decidiu-se por Alcochete. Agora, 17 anos depois, a escolha é mesmo o Montijo. Certo é que a OTA, toda a região envolvente, ficou a aguardar medidas compensatórias que o governo prometeu. Ora, a jornalista Manuela Pires foi encontrar uma terra magoada com tanta indecisão e indefinição do poder político. E havia assim, a maior porcentagem deles daqui foram lá para cima, para tanques. Não, Monte Real. Era ao contrário, tanques. Ou Monte Real. Monte Real. Monte Real, é isso, é Monte Real. Tanques tem lá uma pequena coisa que tem lá a polícia e mais nada, mas o resto acabou tudo. Aí acabou. Está cheio de mato. Já passam uns minutos das 11 da manhã. Estamos na OTA, no centro da freguesia, mesmo em frente à igreja. Não se vê ninguém pelas ruas. Os cafés estão vazios. Américo, Abel e António estão à conversa, sentados na paragem do autocarro. A aldeia, que vive paredes meias com a base aérea há quase 80 anos, volta agora a ouvir falar do aeroporto que já esteve para ser construído na OTA, depois em Alcochete e agora o Montijo. Por acaso, quando falaram no Montijo, eu lembrei-me, olha, nunca vai parar ao Montijo, ainda vem cá parar. Aqui está aqui o colega também. Cheguei a falar com ele, olha, o aeroporto ainda vem parar aqui agora. Porque aquilo que vai ter problemas lá por causa das aves, que aquilo é uma área que então está ali o Tejo, e eles vão ter muita dificuldade ali com os aviões, vão ter ali problemas. É aqui o meu amigo que até mal comigo. Ao menos já ouvi falar, vem para aqui ao aeroporto. Eu depois chegava a casa e dizia à mulher, tem mas é que vem para aqui ao aeroporto, ouviste alguma coisa na telefonia. Mas eu não tenho esperança. Eu digo sinceramente, porque o dinheiro que eles investiram aqui, até era para fazer um caminho da... Como é que chama aquilo ali na Aveiras? Onde é que tem um petróleo? A calpa petrolífera, que aquilo estava em Sines e agora está ali. E era para fazer um caminho, para fazer aqui um caminho direito ao Vinhal, Archino. Estava tudo, estradas todas marcadas, pronto. E o abastecimento para os aviões era tudo, vinha logo por aqui. Toda a gente falava que era bom, até para os caminhos e tal, nada. Abel Ferreira tem 70 anos, nascido e criado na OTA, uma freguesia do concelho de Alenquer com pouco mais de 1000 habitantes. É preciso recuar 17 anos. O governo de António Guterres decide avançar com os estudos para construir o novo aeroporto de Lisboa. Em cima da mesa estão 2 opções, Rio Frio, na margem sul do Tejo, e OTA. E é esta última a escolhida. Segundo as previsões iniciais do governo, o próximo aeroporto de Lisboa estaria em funcionamento em 2017. É nessa altura que é criada a ANAER. A empresa tem como missão desenvolver os trabalhos necessários à preparação e construção do novo aeroporto de Lisboa. Durante os 8 anos de existência, a ANAER gastou mais de 40 milhões de euros a estudar a construção do novo aeroporto na OTA. Durante todos esses anos, a Câmara de Alenquer não pôde fazer quase nada. Ficou impedida de gerir grande parte do território. As medidas preventivas entraram em funcionamento no ano 2000. E dentro dessa área territorial muito grande para Alenquer, incluía as freguesias de Abrigada, OTA, Alenquer, Carregado, tudo o que tivesse que ser construído, digamos assim, ou até plantado, até ao nível da agricultura, tudo teria que ir para parecer da ANA, que a partir daí começou a gerir, nesta perspectiva, claro, a gerir o nosso território. Tudo tinha que ir a parecer da ANA, porque imagino, junto a uma pista não poderiam ser plantados eucaliptos, por exemplo, que são de crescimento vertical e muito, muito rápido. Agora, se calhar, poderia ser vinha, por exemplo. Estou a dar meros exemplos. Agora,
nada poderia ser feito sem o parecer da ANA. Ora, isto inviabilizou muita coisa, até levou ao despovoamento de alguns locais. Jorge Riso foi presidente da Câmara de Alenquer. Eu diria que foram 8 anos que são irrecuperáveis para o Concelho de Alenquer. Nunca mais vamos recuperar. Nem mesmo que tivesse havido as hipotéticas compensações, eram só compensações, digamos, teóricas, porque, efetivamente, nunca mais se recupera esse tempo que foi tempo perdido. E, portanto, como nós não o quisemos, também não dissemos que já não queríamos e fomos nós, o Conselho, apanhados nesta indecisão ou nesta decisão precipitada à altura que, de facto, levou o Concelho de Alenquer a uma estagnação, eu posso dizer assim, durante todos esses anos e que agora lentamente irá recuperar, mas que, na minha opinião, como mero cidadão, claro, é irrecuperável. Jorge Riso foi vice-presidente a partir de 2005 e depois presidente da Câmara de Alenquer entre 2009 e 2013. Foi ele que teve de gerir a decisão do governo de José Sócrates, que desistiu da OTA e optou pelo campo de tiro de Alcochete. Foram sempre muito difíceis, quer quando se decidiu que vinha, quer quando se decidiu que não vinha. E há aqui uma série de gente muito prejudicada com toda esta história. Uns porque não puderam fazer aquilo que tinham perspectivado na sua vida porque decidiram pôr cá o aeroporto, outros porque investiram a pensar que o aeroporto seria uma mais-valia para o Concelho e para os seus bens e que poderiam aqui desenvolver outro tipo de atividades, investiram e depois viram o seu investimento defraudado, alguns com prejuízos, com certeza, elevados. Havia localização para o parque, para as indústrias, havia zonas para crescimento urbanístico, porque iria haver, eu posso lhe dizer que há pilotos da TAP que compraram casa aqui muito perto de Alenquer e numa perspectiva de que um dia poderiam estar ao pé do seu local de trabalho. E hoje vão todos os dias para Lisboa. Felizmente temos um bom acesso a Lisboa e eles em 20 minutos estão lá. Mas, e quem diz pilotos, diz com certeza outras pessoas que procuraram aqui casa porque o aeroporto vinha. Houve pessoas que compraram aqui terrenos porque iria haver procura para armazéns, para material, fornecimento de material ao aeroporto e, portanto, tudo isso foi defraudado e pronto, e foi com o dinheiro das pessoas e isso é grave. Na freguesia da OTA, os habitantes também ficaram prejudicados. Até para construir um simples grelhador no quintal de casa era preciso autorização da ANA. Outros nem sequer conseguiram ver aprovada a casa nova. Não podiam fazer, foram para fora da terra. A OTA se estava morta ainda ficou pior. Acabou, está morta completamente. Não deixaram a OTA crescer. Pronto, a OTA foi proibida. Olha, eu tenho um sobrinho que comprou um terreno, e era o Alva que era o presidente. Tenho um sobrinho que tinha um terreno, com o projeto e tudo, para fazer construir a casa. Está lá o muro e o terreno está lá. Para construir a casa, autorizado pela Câmara, ao fim de 2 meses, cortaram, não pôde fazer casa. Não pôde fazer casa, está lá o terreno. Não pode fazer. Não sei se agora já está autorizado, se não. Abel Ferreira saiu de casa para comprar pão. Já é quase meio-dia. Continua sentado no banco da paragem de autocarro e vai ficando. Há tantas histórias à volta do aeroporto que nunca chegou a ser. Era bom. Mas houve um daquela altura, um ministro, é o Mé, dizia, agora já Mé. E pronto, daí para cá, isto era eu. Bem, está a ser o gajo dizer isso da tua visão? Eu recebi as maiores sumidades, ou das maiores sumidades, há outras também muito grandes, mas pessoas de grande competência na área do ambiente. Todos eles me disseram, na margem sul, já não é. Portanto, quando estamos a falar que talvez haja outro sítio, é preciso que alguém apresente outro sítio. Agora temos como temos. E foi o próprio primeiro-ministro que o fez. 8 meses depois, José Sócrates apresenta nova localização, o campo de tiro de Alcochete. É por isso, em nome dos interesses do país e dessa urgência, que o Governo tomou a decisão prévia e preliminar da localização do aeroporto
no campo de tiro de Alcochete. Estamos em janeiro de 2008. José Sócrates justifica a decisão com base no estudo feito pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Mas, na OTA, Abel Ferreira tem outra explicação. Porque isto foi tudo político do capital. Belmiro de Azevedo, como comprou a Troia, já me estou a arrepiar estar a falar nisso. Belmiro, os gajos do capital, o Belmiro de Azevedo comprou a Troia. Fez lá um grande investimento. Meus amigos, o aeroporto vai lá para baixo ou mete esta malta toda no desemprego. Para mim, foi o capital e isto foi tudo feito assim. 8 anos depois, 40 milhões de euros gastos em estudos para levar o aeroporto para a OTA, o Governo aprova um plano de ação para o Oeste. Um plano de 2 mil milhões de euros de compensações. Foram feitos projetos pelas autarquias, muito tempo e dinheiro perdidos para nada. O plano nunca saiu do papel. Penso que na altura saiu em Diário da República uma série de contrapartidas que se iriam fazer e de facto isso nunca foi feito, nunca saiu do papel e infelizmente, portanto, os concelhos aqui mais prejudicados foram aqui Alenquer e de algum modo a Zambuja, porque estava aqui na confluência, mas muitos outros municípios, nomeadamente o Oeste, enfim, também estavam na expectativa de poderem aproveitar estas contrapartidas da OTA e, de facto, não foi feito rigorosamente nada em concelho nenhum. Pedro Folgado é o atual presidente da Câmara de Alenquer e lidera também a Comunidade Intermunicipal do Oeste. Neste momento, eu penso que toda a gente já percebeu que não vai haver qualquer contrapartida em relação à questão do aeroporto. Eu já no meu mandato já revitalizei esse processo, já falei na altura com o governo PSD e o que me disseram sempre foi: Sr. Presidente, não pense nisso porque isso é um assunto que está encerrado. Posteriormente, e já com este governo eu voltei a abordar o assunto, vai haver algumas coisas que se vão fazer não como contrapartida, mas que é porque é necessário fazer. Nomeadamente, uma das coisas que se solicitava era um IC11, portanto a ligação Alenquer-Torres Vedras, uma via rápida, digamos, que já me disseram que está fora de questão. O que está em cima da mesa é a requalificação da Estrada Nacional 9, portanto que liga Alenquer a Torres Vedras. E fica-se por aí. Sem aeroporto, sem medidas compensatórias, o autarca de Alenquer tem agora uma única esperança: que com o aeroporto no Montijo, a base aérea da OTA possa ser revitalizada e dar outra vida à freguesia. E a OTA é um espaço muito, muito interessante. Tem, enfim, habitações, tinha e tem para oficiais, para sargentos, uma série de messes, e que agora estão devolutas ou fechadas porque não têm o volume de pessoas que deveria ter. E, portanto, trazendo outras valências do Montijo, não é para aqui, traria outra dinâmica à base e traria outra dinâmica necessariamente à OTA e à Alenquer, no fundo, que as pessoas circulam para trás e para a frente. É o desejo do presidente da Câmara de Alenquer, mas desde 1960 que a base da OTA deixou de ser uma base operacional e, a partir de 1992, passa a Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea. Um desejo do presidente, uma ideia contestada pelos ambientalistas. José Carlos Moraes, o presidente da Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer, garante que a OTA não é opção para a Força Aérea e nunca foi a melhor solução para o aeroporto de Lisboa. O local para construir o aeroporto ficava situado em cima de um aquífero, portanto, de uma zona que é a cabeceira do aquífero Tejo-Sado. É uma zona com 1 metro de altura, alagadiça. Durante o inverno está completamente cheia de água. Aliás, uma das coisas que recuperou o debate da OTA em 2003, salvo erro, 2004, foi uma fotografia por nós divulgada aérea da zona em que se mostrava aquilo como está no inverno, que é sempre cheio de água, são arrozais, e portanto tratava-se de fazer um aeroporto em cima de arrozais. José Carlos Moraes lembra, aliás, que o estudo de impacto ambiental de 1999 analisou apenas 2 opções, OTA e Rio Frio, e que nenhuma delas teve parecer favorável. Não havia opção Portela mais um, nunca se colocou essa opção. E, portanto, era uma opção que foi colocada às pessoas que fizeram esta avaliação, condicionada a dizer: escolham entre OTA e Rio Frio. Portanto, era escolher entre o mau e o muito mau. E é precisamente isso que está escrito, espelhado nas conclusões da comissão que fez essa avaliação. Eu fui criado basicamente debaixo dos aviões.
Voltamos à paragem de autocarro na OTA, onde a conversa já deu voltas e mais voltas sobre a história de um aeroporto que nunca chegou a ser. Eu conheci ali mais de 100 aviões. Avantavam aos 4 e aos 6 cada vez. Quando eles punham os aviões a trabalhar, partiam os vidros. Toda a gente vivia aqui. Isto era todo o dia de noite, aviões iam avançar e aterrar, aviões a avançar. E há 60 e tal anos, eu ia levar o almoço ao meu pai à base. Agora, nunca incomodou a gente, estávamos habituados a isto. Agora, acabou-se. A Renascença de regresso à OTA, numa reportagem de Manuela Pires com sonorização de André Peralta. Ao telefone está Henrique Neto, o empresário. Foi candidato à presidência da República em 2016. Foi um dos defensores da solução OTA. Henrique Neto, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco nesta edição do Meio-Dia. Continua a considerar a solução OTA como a mais vantajosa para um novo aeroporto? Bom, para responder a isso é necessário ver quais eram as razões, porque eu, com outras pessoas, sempre defendi a solução da OTA. Em primeiro lugar, não é uma questão local. Enfim, compreende-se que as populações da região da OTA tenham enormes frustrações em relação à governação do país, nomeadamente neste caso, mas é evidente que um grande aeroporto nacional é digamos, uma decisão nacional e, nomeadamente, levando em linha de conta o progresso económico, o desenvolvimento económico, os diferentes setores da economia, a agricultura, pescas, indústria, etc. Ora, a OTA tinha as seguintes vantagens em relação a qualquer outra solução. Em primeiro lugar, estava muito mais próximo da economia portuguesa. Como sabemos, a economia, nomeadamente a economia que conta e para a qual o aeroporto é importante, que é a economia exportadora. Portugal exporta apenas 40%. Nenhum outro país da nossa dimensão na Europa exporta menos de 60%. A Irlanda exporta 100 e tal por cento. Portanto, sem uma economia de exportação não há futuro para a economia portuguesa. A OTA, o aeroporto de OTA, ficava muito mais próximo da economia. Em segundo lugar, ficava mais próximo, e isso era absolutamente determinante, com a logística já existente no país naquela altura, que eram as autoestradas, quer a A8, quer a A1, quer o caminho de ferro, quer a linha do oeste, quer a linha do norte. Estava próximo daquilo que é o mais próximo de um parque, de um grande parque rodoviário, logístico, que existe há anos entre o Alenquer e Torres Novas. E são razões que persistem, Henrique Neto? Ou seja, a OTA não era um investimento isolado, integrava-se num grande centro logístico que eu na altura até chamava Roterdão português, porque Roterdão é o grande centro logístico da Europa e não por acaso é o mais usado. Por outro lado, eu defendia nessa época, porque não tinha ainda sido construído o porto de Sines para contentores, havia para energia, mas não para contentores, e eu defendia que o porto de contentores deveria ser construído muito barato, visto que em Peniche, ou na zona sul de Peniche, e era muito barato porque ele é protegido naturalmente a norte. Esse porto foi construído em Sines. Perante esta... E foi construído em Sines. Eu, na altura, agora valerá então mais a opção Montijo? Mas o que interessa neste momento, e Sines, hoje eu defendo Sines, infelizmente meio abandonado por sucessivos governos, mas porquê? Porque Portugal, e a economia portuguesa não cresce por isso. Portugal, a valorização de Portugal do ponto de vista económico é que Portugal está no centro do Ocidente. É um país atlântico, bem servido pelo mar, como sabemos, pelo Atlântico, e aqui à nossa frente cruzam-se todos os navios que vão de norte para sul, de este para oeste. E Portugal deveria ser o sítio ideal para fazer aquilo que comumente se chama transshipment. Porque a partir do facto de o transshipment se fazer em Portugal, hoje em Sines, que infelizmente é feito de uma maneira insuficiente, não esqueçamos que os marroquinos construíram, muito depois de Sines, o porto de Tanger-Med, que já tem o dobro do mercado e o dobro dos movimentos que tem Sines. E porquê? Porque eles previram isto que eu estou a dizer. Ou seja,
como Portugal tem como valor maior para a sua economia, ou como possibilidade maior para a sua economia, nomeadamente para atrair o investimento estrangeiro, o facto de ter uma logística potencial excelente, era muito importante que os diferentes fatores de logística se concentrassem numa única localização para embaratecer custos, para atrair o investimento estrangeiro. E defendia por isso a OTA. Contudo, ouvimos aqui alguns ambientalistas dizerem que não seria a melhor solução e fazer-lhe também esta pergunta. Na situação em que o país está, nesta altura, e que se encontrava há uns anos, não é mais viável um aeroporto complementar do que a construção de um aeroporto? O grande problema... quando em Portugal os governos pretendem fazer grandes asneiras e gastar muito dinheiro, e não esqueçamos que estamos na situação como estamos, porque andamos a gastar dinheiro mal gasto. Não se esqueça que, por exemplo, a modernização da linha do Norte, ficámos sem dinheiro e sem linha férrea. Neste momento estão em curso planos para fazer obras megalómanas que não servem para nada. O Porto do Barreiro é uma delas. E, por outro lado, a modernização da linha da Beira Alta, que supostamente levaria as mercadorias portuguesas em bitola ibérica, veja bem, quando a Espanha está a mudar todas as linhas férreas que tem para a bitola europeia, o que faz enorme sentido para poder depois entrar em França e por toda a Europa. Nós vamos modernizar a linha da Beira Alta em bitola ibérica, que é uma coisa totalmente absurda. Que é um erro Portanto, a razão da falta de dinheiro só existe porque o dinheiro que gastamos mal gasto. E, como gastamos mal gasto, não tem rentabilidade económica. Não se esqueça, por exemplo, do aeroporto de Beja. Eu fui sempre contra o aeroporto de Beja porque não tinha nenhuma utilidade. Não tem movimento, de facto. Custou 40 ou 50 milhões, está fechado. Temos apenas um minuto e gostaria de colocar esta questão. Fazer os investimentos que melhorem a nossa posição económica e que sejam rapidamente rentáveis do ponto de vista económico. Ora, agora o aeroporto no Montijo. Bom, vamos mais. Andámos a fazer remendos durante anos e anos na Portela, negando que o aeroporto ia chegar ao seu limite de capacidade. Andámos antes, quando se discutia a OTA, não era preciso, porque o aeroporto ia durar para ser. Hoje sabemos, e vamos fazer outro remendo no Montijo. Em vez de construir na OTA ou noutro sítio um verdadeiro aeroporto, que podia começar naturalmente por razões financeiras com uma pista, mas um aeroporto programado para 50, 100 anos. Fica bem vincada essa posição, Henrique Neto. O nosso tempo chegou rapidamente ao fim. Agradeço, contudo, as suas declarações e a disponibilidade para estar connosco nesta edição do Meio-Dia.